O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves aspectos doutrinários no livro de Números. Passamos a continuação do nosso estudo no livro de Pentateuco, agora já estando no livro de Números, nos detendo antes no capítulo 25, entrando agora no capítulo 26 de Números. O livro de Números, como sendo a jornada do povo de Israel, a sua peregrinação no deserto, figura da nossa peregrinação, do nosso viver como cristão na face da terra, neste mundo, que é um verdadeiro deserto. E como está registrado, tudo o que aqui está escrito é para ensino nosso, porque as mesmas coisas praticamente se repetem em nossas vidas. Naquele tempo visível, num deserto, e hoje, neste mundo, o deserto espiritual pelo qual estamos passando. O mundo jaz no maligno. E Deus, entretanto, nessa caminhada longa, tipificada nesses 40 anos, Deus sempre estará conosco em todo momento, ainda que possamos não entender, não ver, Ele é bem presente, acompanhando cada instante da nossa existência. Chegamos ao capítulo 26, quando praticamente estamos ao término da trajetória, tendo atravessado, como vimos antes, Edom, Moabe, Midian, já chegando perto de Jericó. E temos no capítulo 26 uma nova ordem de Deus. E a ordem de Deus, podemos ver no verso 2, só a primeira parte: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima. Aí está. Por isso que alguns deram este nome, Números, a este livro. Muitas contagens. O Senhor mandou contar ao povo no início da trajetória e agora praticamente no final, Deus manda contar de novo. E segue o registro no capítulo 26, uma listagem de toda a numeração de tribo por tribo da nação de Israel. Mas o importante é que chegamos ao verso 51 do capítulo 26, em que, somando todos os israelitas, homens de guerra, o número chega a 601.730. Quase que praticamente os que saíram estão aqui, continuando a jornada. 600 e poucos mil no início, 600 e pouco mil no final dessa trajetória. Mas o que queremos destacar mais em Números capítulo 26 e agora no verso 53? Deus diz: a este se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Observe a forma disciplinada de Deus, organizada em tudo, conforme já vimos no princípio do livro. Deus estabeleceu critérios, repartições, posições, tudo ordenado. E agora que o povo está de novo contado e vai entrar na terra prometida, a ordem que também a terra seja repartida conforme o número das tribos. Tribo que tem maior número deverá receber uma porção de terra maior. É a parte da equidade de Deus, repartindo tudo direitinho entre o povo. Isso vemos
no verso 54, ao dizer: aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada qual se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Aí está. Interessante, ainda nessas contagens, o verso 57 e versos seguintes, até o 62, vai dizer que também toda a tribo de Levi, que era uma tribo dedicada, entregue ao serviço de Deus, também foi contada. E o seu número praticamente é o mesmo também do princípio, 23 mil. Naquela ocasião foi 22 mil, uma pequena diferença. Mas agora vem uma outra lição. Quando nós lemos no verso 64, por exemplo, a palavra que diz: e entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Aí está, irmãos, 600 e poucos mil saíram do Egito. Dos que saíram homens de guerra, 2 entraram. 2 entraram somente. 40 anos em que 600 mil homens foram derribados no deserto. Por que foram derribados? Vamos lembrar, tomar a lição. Porque na caminhada do deserto não creram em Deus. Deus operando tremendamente diante deles, conforme já conversamos anteriormente, de uma forma visível ao olho natural. Entretanto, não creram. Como pode ser isso? Ver e não crer. Não é de estranhar também que o próprio Senhor nosso Deus, o Emanuel, Deus conosco, Jesus, falou diretamente, face a face, com o povo ali na Palestina, fez milagres, até ressurreição de mortos, a ressurreição especial de Lázaro, que já cheirava mal, e quantos estavam acompanhando o Senhor ao final da carreira? 120. Precisamos ter mais cuidado com essa chamada fé. Fé. Temos de fato fé? Cremos em Deus mesmo? Vamos observar, irmãos, a palavra que está em Hebreus, nos capítulos 3 e 4, quando se diz, verso 16 do capítulo 3, porque havendo alguns ouvido a voz de Deus, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou? Por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão as que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Agora temos 2 lições. Deus, irmãos, é poderoso para nos tirar do Egito e nos fazer entrar na terra prometida. Hoje entendemos, nos tirar deste mundo de pecados, de trevas, de engano, e nos levar para o céu. Em Deus tem poder para isso. Ninguém desanime na carreira. O mesmo Deus que começou em nós a boa obra, Ele vai terminar, a não ser que nós não queiramos. Pode ser que alguém se ache fraco, falho, tantos problemas, caminhada difícil, sim, tudo isso é ruim, é deserto mesmo. Mas em Deus, de alguma forma, Deus estará operando em cada um para nos introduzir na terra prometida. Vamos crer. Deus tem este poder. Mas ao mesmo tempo, quem desiste, quem não quer, quem peca, quem é incrédulo, quem é desobediente, não vai chegar lá. No meio do caminho, em algum
incidente da trajetória vai ficar no deserto. Observem, 600 mil morrendo em 40 anos. Quantos daria por ano? Só fazer uma continha. É uma situação admirável. Deus é juiz, Ele sabe recompensar e sabe castigar. Não vamos ser incrédulos, por isso que a palavra no capítulo 4 diz: temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Por que a palavra de Deus, que Deus falou a eles e os prodígios não surtiram efeito? Faltou fé. Mas essa mesma palavra e prodígio nos acompanham hoje. Precisamos crer. Se alguém olhar para a sua própria integridade ou sua estrutura, nossa estrutura é de pó. Mas temos que olhar para Deus e a sua promessa, que em Cristo Jesus é certa. Todo aquele que crê, certamente terá vida eterna. Então não depende de nós a não ser nisso. Crer, confiar, guardar esta fé até o fim, em meio às dificuldades do deserto. Porque certamente este mundo para nós, espiritualmente, é um deserto muito difícil. Mas vamos caminhar mais um pouco nesta lição. Estamos assim no capítulo 26, encerrando o capítulo 26 da nossa meditação em Números. Mais um destaque: lembremos que aqueles que foram desobedientes e incrédulos chegaram a dizer: o que será das nossas crianças? Observe que aquelas crianças do tempo, do início da trajetória da caminhada no deserto, agora são adultos, 40 anos. Os que eram frágeis, crianças, agora são adultos e estão prestes a entrar na terra prometida. Então o problema não é tamanho, ser adulto ou criança. O problema é confiar em Deus. Por outro lado, também tem esse sentido que Jesus disse: aquele que não se fizer como um menino, e apontou um menino, ou diz em outro lugar, humilde como uma criança, não vai entrar no reino dos céus. Então nós temos que receber a palavra de Deus de uma forma mais confiante, como crianças que ouvem a palavra e têm aquilo como certo de um adulto. E o adulto que fala conosco hoje é o próprio Deus. Então vamos receber esta palavra, receber com humildade, com fé, com confiança. E a nossa pequenez não vai ser impedimento de nós entrarmos nos céus, de forma nenhuma. Mas aqueles que se acham grandes, orgulhosos, soberbos, presunçosos e que querem conquistar a entrada no céu à força do seu braço, ficam no deserto. Porque não é pela força do homem, é pela direção e operação de Deus em cada um de nós. Lembre-se daquela oportunidade que Deus mandou ir, não foram. E depois que Deus falou para retornar, eles quiseram ir. Na força do braço, tombaram muitos ali mesmo. Assim para nós hoje, o que nos leva ao céu é tão somente a boa vontade de Deus para conosco, que nos chamou como ovelhas do seu pasto. Caminhamos mais um pouco, agora indo para o capítulo 27. Capítulo 27. Alguns detalhes desta caminhada. Há muitos casos, muitas questões. E aparece uma aqui bem familiar, vamos dizer assim. Porque diz o verso 1 que chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e cita o nome das mulheres, filhas deste homem, e vão colocar-se diante de Moisés e do sacerdote Eleazar, questionando alguma coisa, pleiteando alguma coisa.
e dizem desta forma no verso 3: nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que congregaram contra o Senhor. Então as filhas vêm dizendo: nosso pai morreu no deserto, mas não foi numa rebelião, como a rebelião de Coré. Mas nosso pai só tinha filhas, não tinha filhos homens. E agora? O que vai ser do nome do nosso pai? E a da herança do nosso pai? Vai se perder? E a questão é levada para Deus. Parece uma questão simples, mas o bom é que Moisés não foi resolver sozinho. Moisés leva a Deus. E Deus diz que a razão, a questão daquelas mulheres era justa. E Deus dá uma nova ordem, que até então não tinha sido declarada, expressa em detalhes, e assim então claramente. E Deus diz: quando o homem não tiver filhos homens, só filhas, a herança será repartida pelas filhas, entre as filhas. E vem outra orientação: se não tiver filhos nem filhas, a herança, o nome deste homem que morreu sem filhos, passará para um parente mais próximo, dentro da mesma tribo, para que a herança de Deus não saia de uma tribo para ir para outra tribo, de uma família para outra família, mas cada um tenha sempre a bênção de Deus guardada através dos séculos e das gerações. Lembremos que naquele assunto de vender e comprar terras, Deus tinha dado ordem que no ano do jubileu, todas as terras vendidas, todos aqueles que estavam empobrecidos e escravos, tinham que ser libertos e a terra voltava aos seus donos primitivos dentro da família e das tribos. Então em Israel sempre haveria um renovo periódico nas famílias, nas tribos, e cada um voltaria a se ter posse das suas terras anteriores para recomeçar a vida no meio do povo de Deus. Justiça de Deus naquele tempo, no aspecto físico com que as coisas agiam. Assim também hoje Deus pode fazer as mesmas coisas, visitar alguém e fazer um renovo, um recomeço da sua vida para continuar. Mas observem este particular, o cuidado que eles tinham com isso. Esta questão que nós estamos falando, dessas filhas de Zelofeade, vai voltar à tona mais à frente, porque vai acontecer que os próprios irmãos de tribo, da tribo de Manassés, vão voltar e questionar a Moisés, dizendo: Moisés, e se essas moças casarem com homens de outras tribos, com o passar do tempo as terras vão passar para outra tribo, e a nossa herança vai ser diminuída, porque será agora herança dos maridos dessas mulheres. E a questão que parece assim um pouco mesquinha é levada diante de Deus, e Deus diz: tá certo, cada tribo tem a sua porção e não pode a porção de outra tribo ser perdida em favor de alguma outra tribo. Então fica a ordem: toda mulher que receber herança de seu pai deverá casar dentro da própria tribo, para que a herança não saia desta tribo. E assim acontece. Nós vamos ver isso bem mais à frente, lá no capítulo 36 de Números, que esta ordem de Deus foi cumprida, porque diz assim: e as filhas deste homem, assim chamado Zelofeade, procuram casar com parentes, na verdade, filhos de seus tios, para que a herança permaneça na tribo. Tudo isso parece um pouquinho estranho, como se Deus cuidasse de coisas materiais. Mas existe um outro valor que isso está só tipificando: é o zelo por aquilo que Deus deu. Nós vamos ver bem mais à frente, séculos à frente, muitos séculos, quando temos Acabe
desejando, cobiçando, melhor dizendo, as terras de Nabote. E Nabote foi pressionado de uma forma ou de outra, em preço e etc., para vender as suas terras. E vemos que Nabote diz: de forma nenhuma venderei a herança de Deus para outro. Não era a terra propriamente, era a consideração e o apreço daquilo que Deus deu, tem que ser guardado de toda forma, e por preço nenhum pode ser passado à frente e vendido. Quem dera que Esaú tivesse lido uma história como essa, né? Não venderia toda a primogenitura e as bênçãos de Deus por um prato de lentilha. É deserto, né? Mas voltemos. Nabote, por preço algum, vendeu. Perdeu a sua vida, foi morto, injustiçado, porque teve zelo daquilo que Deus lhe deu. Exemplo para nós. E foi depois colocado como um ato de justiça, de fé, de alguém que luta pelas coisas de Deus, até mesmo a morte. E vemos depois o juízo de Deus sobre a família de Acabe, por causa de uma questão desta. Assim é. Exemplo para nós, aquilo que da parte de Deus recebemos, devemos lutar por isso. Como depois temos a carta em que Judas, Tiago e outros vão exortar-nos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aquilo que Deus nos veio, dons espirituais, tanta coisa, não lança fora, segura, luta por isso. De uma forma ou de outra, é de Deus. E quando Deus deu, tinha um objetivo especial. Ou se não tivesse objetivo, mas foi dado por Deus. Deus é digno de ser honrado também em valorizarmos aquilo que vem da sua parte. Um caso simples que estamos tratando, dessas filhas de Zelofeade, a herança que vem da parte de Deus, e por isso ter todo o zelo, todo o cuidado também. Nós, continuando mais um pouquinho, chegamos no capítulo 27 ao verso 12, quando Deus avisa para Moisés que ele estaria subindo a um monte. Moisés deveria subir a um monte, Nebo, e dali olharia toda a terra que Deus estava dando para Israel, e ali seria recolhido dessa existência. O que vemos bonito é a expressão do verso 15 e 16, quando Moisés, sabendo que estava perto o momento de ser recolhido, vai orar ao Senhor. Observe, então falou Moisés ao Senhor dizendo: ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, um homem que saia diante deles e que entre diante deles, e o que os faça sair e o que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Moisés preocupou-se: eu vou estar sendo recolhido e quem vai estar à frente? Eu coloco alguém. Não deixe o povo sem uma direção, um líder que faça esta caminhada com o povo em toda a jornada. E é nesta oportunidade que temos a expressão também do verso 18, que Deus diz para Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Olha que bonito, irmãos. Deus já deu a direção. Verso 19: e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamento aos olhos deles. Deus constituindo alguém, e isso sendo apresentado a toda a congregação, para a congregação saber quem é o sucessor de Moisés. Eu acho bonito agora o verso 21, quando Deus diz assim: e se porá perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão, e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. O que eu estou destacando?
que o líder é Josué. Mas, entretanto, observe que tem um assessoramento ordenado pelo próprio Deus, o sacerdote. A obra, a condução, a liderança não é do homem, é do povo de Deus, segundo o Espírito de Deus. Assim hoje também, irmãos. É o cuidado que deve ter a igreja como nação santa e sacerdócio real, orar, ajudar aqueles que presidem, que dirigem, que estão à frente do povo em uma escala ou noutra, para poderem terem a direção perfeita de Deus e conforme essa direção de Deus, as coisas serem encaminhadas. Muitos acham que o pastor presidente, no caso, é que tem que decidir tudo. Precisamos dos irmãos. Cada um que está à frente de um setor precisa da graça de Deus. É quando a igreja deve orar para ser como luz àqueles que administram e disto vir graça do Senhor para que as coisas sejam conduzidas na vontade de Deus. Observe que Josué é designado líder, mas ele está perante o sacerdote que vai consultar Deus e dar a palavra de Deus. E hoje, quem é o sacerdote nesse sentido é a própria igreja. Sacerdócio real. Reis e sacerdotes que devem governar e devem ter o governo segundo a direção de Deus, porque são sacerdotes da parte de Deus. Ninguém pode fazer segundo a sua vontade. Aí não é só os que dirigem, não é só o pastor presidente. Cada um também é rei e também é sacerdote. Rei para decidir, mas sacerdote para saber a vontade de Deus. E assim a nossa vida tem essa condução em todo o tempo da nossa caminhada. E sacerdócio é justamente aqueles que devem tratar das coisas de Deus, concernentes a Deus, ainda que seja tirado do meio do povo. Mas continuemos mais um pouco. Temos agora os capítulos 28, 29, que não estou no objetivo de fazer a sua leitura. Por que não? Só o comentário, já que nós estamos tratando mais das partes doutrinárias ao estudarmos este livro. Porque o que temos no capítulo 28 e 29 é Deus trazendo novas ordens, mais orientações sobre ofertas e dias solenes, coisas que já temos visto lá em Levítico. Nos primeiros capítulos de Levítico, no capítulo 23 de Levítico, outros capítulos mais já foram estudados, em que Deus vinha dizendo progressivamente sobre as ofertas que seriam levadas ao Senhor nos seus dias e também os dias solenes. E agora no capítulo 28 e 29, tudo é repetido. Mas fica este ensino. Deus já falou, mas torna a falar. E por que essa repetição? Pedro chega a dizer, Paulo também cita algo assim, que repetia e ensinava as mesmas coisas, para que quando fosse retirado desta existência, pudesse ser lembrado naquilo que deixou ensinado. Então observe, irmãos, que o falar da palavra de Deus, voltar a falar, ensinar uma coisa que já é conhecida e voltar a falar, nunca deve ser tomado como repetição vã ou algo cansativo, mas são coisas que são como bater do martelo para estar bem entranhado na nossa mente e no nosso coração. Deus usa essa forma de agir. Já tinha falado e volta a falar. Mas observe que as ordens de Levítico que nós estudamos foram lá no início desta carreira. 40 anos praticamente estão se passando e Deus volta a falar nas mesmas coisas. Então a palavra de Deus tem que ser também falada de geração para geração. Uma geração passando a outra geração. Pais passando a filhos e estes a seus filhos e assim continuamente no meio do povo de Deus. Não pode ser cessada esta sequência de repetições das coisas de Deus. 40 anos se passaram. Era bom que se repetisse tudo de novo para despertar na memória. Capítulo 28 e capítulo 29. Capítulo 30.
Do capítulo 30, extraímos instruções outra vez sobre votos. No capítulo 27 de Levítico já vimos. Agora no capítulo 30 de Números, volta a falar alguma coisa de votos. Não as mesmas palavras, temos orientações novas, com mais detalhes. Quando Deus diz que toda mulher que fizer um voto ao Senhor, este voto ao Senhor será válido tão somente se o marido desta mulher, ou se ela está em casa com o seu pai, se o seu pai concordar com a palavra do voto. Se o pai não concordar, ela fica perdoada do voto que fez. Não está obrigada a cumprir com aquilo que votou. O pai ou o marido teria a palavra final. Observe o aspecto que sempre de Deus vem, de que o cabeça do lar é o marido. E se filhos há, no caso mais particular de filhas, que são chamadas como que dependentes, e o homem é chamado para ser cabeça também, as filhas dependem do pai também. E não poderiam decidir coisa alguma se o pai não o permitisse. Em que isso é bonito, irmãos? Deus é Deus, é Senhor de todos, mas uma vez que Ele conferiu alguma coisa a alguém, Ele entra nesse processo. Deus não ultrapassa a autoridade que deu ao pai ou ao marido numa questão de filha ou de esposa. É uma ordem de Deus, é uma disciplina e que precisamos estar atentos também. Cabe ao marido, cabe ao pai, no caso das mulheres, a decisão de alguma coisa. Elas são dependentes dele, ele é cabeça constituído sobre elas e por isso devem ter zelo. Disse eu agora, zelo, porque a expressão aqui vai dizer que o pai ou marido da mulher deverá dizer se concorda com o voto feito ou não. Ou se ele calar, quando ele ouviu, isso será tomado como aceitação. Ele aceitou. Então a mulher, esposa ou filha, fica obrigada a cumprir com aquele voto. Mas também, observe bem, verso 15 desse capítulo 30. Porém, se de todo lhos anular depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. A culpa vem sobre ele. Se depois de consentir ou de calar-se ao saber do comprometimento e quiser voltar atrás para proibir, ele é o culpado da questão. Aí está a responsabilidade daqueles que têm, vamos dizer assim, ascendência sobre os outros, isso em liderança, na família ou na igreja, em qualquer posição. Tem o seu grau de responsabilidade. A quem muito se deu, desse muito será cobrado também. Aí precisamos entender, mas hoje em dia está tão enfraquecida esta posição do homem como marido, como pai. É um caso sério. O mundo trabalha contra. Precisamos entender isso. O mal trabalha contra, porque é quebrar aquela cadeia de ordem que Deus fez. O mal é contra tudo que provém de Deus. Já temos falado anteriormente. Por que essa questão da mulher sair de casa para trabalhar? Por quê? As forças das trevas que estão contra os homens é grande, para que no salário que recebem, nas oportunidades que poderiam ter, sejam barrados, para que se desagregue a sua posição de líder no lar ou da família. Muitos homens desempregados, muitas mulheres dizendo que têm o direito, igualdade, mas nas coisas de Deus tem uma ordem, uma sequência. O correto que era antigamente, os homens receberem o salário adequado para poder sustentar esposa no lar e filhos. Então tudo isso que nós estamos vendo deste sistema
é que Deus chama de a besta, o sistema que é contrário a Deus. O governo, o sistema de governo é a besta que impera no mundo. E que nós precisamos entender, para não concordarmos. E isso será levar o sinal da besta, concordar com o presente mundo. Não podemos concordar. Precisamos entender qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, no mundo que está de cabeça para baixo. Deus colocou uma ordem e eles estão quebrando tudo. E o ataque terrível do mal, vê-se claramente, é contra a família. Relacionamento de esposo e esposa, relacionamento de pais e filhos. Isso que está acontecendo, precisamos ter os olhos abertos. Não é o natural, é as trevas avançando e já conseguindo destruir muitos lares por causa destas coisas. Avancemos mais um pouco. Capítulo 31, já temos feito menção anterior, e a questão do capítulo 31 foi aquela que Deus disse para Moisés, para estar se levantando contra os midianitas e os moabitas, que causaram aquele desastre no meio de Israel, quando no deserto prepararam o banquete, em tentação, em armadilha, cilada contra o povo de Deus, para que pecassem e caíssem da graça de Deus. Agora Deus dá ordem a Moisés para se vingar. Já temos visto isso. Foi oportunidade que em Balaão morreu. Mas aqui temos um ponto interessante, que eu quero também ressaltar no capítulo 31, no verso 15, quando diz: vindo todo aquele exército de um grande combate contra os midianitas, moabitas, vêm vencedores. E quando vêm vencedores, trazem com eles grande, mas grande despojo de pessoas, de animais e de riquezas, de tesouros em ouro e prata, etc. Mas a questão levantada está no verso 15, quando Moisés disse-lhes: deixaste viver todas estas mulheres, ou todas as mulheres? Verso 16: eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor. O que Moisés está dizendo? Aqueles que foram o instrumento da tentação no deserto, vocês trouxeram. Ou seja, um povo que os tentou no deserto, que for a causa do pecado no deserto, depois da guerra estão trazendo todo esse despojo, no meio deles, mulheres que estavam naquele banquete. Observe, na sequência natural dos fatos entre os homens, essas mulheres seriam colocadas dentro da nação de Israel, seriam dadas a homens na tribo de Israel, seriam chamados povo de Deus, gerando filhos que seriam chamados filhos de Deus, sendo que elas mesmas não tinham nada de Deus. Ao contrário, elas foram causa de desastre no povo de Israel. É quando a ordem é tirar fora essas mulheres, de forma nenhuma. E a ordem foi dada desta forma, quando diz, está no verso 17, 18, desse capítulo 31, e leio assim, verso 17, agora pois matai todo o varão entre as crianças, e matai toda a mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, para vós deixai viver. E vós alojai-vos fora, 7 dias, fora do arraial. Aí vai falar sobre a purificação deles. É uma ordem, irmãos, parece muito dura, muito grave, uma mortandade. Mas o sentido é esse: povo de Deus só pode fazer parte do povo de Deus quem está dentro do conceito de Abraão. Os homens masculinos, quando é que eles poderiam ser admitidos no meio do povo de Deus? Quando nascessem de pais hebreus.
israelitas. Aí sim, ao 8º dia seriam circuncidados, parte do concerto de Deus com Abraão. Teriam seu nome entre as tribos de Israel e seguiria a sequência normal. Ou outra forma, tendo entendimento, aí sim, se declarasse por Deus, convertendo-se a Deus, a linguagem nossa hoje, aceitando Jesus, seriam admitidos como naturais da terra. Essas são as formas de fazer parte do povo de Deus, mas sendo agregados desta outra forma, de forma nenhuma, Deus não aceita. E nós precisamos entender, faz parte do povo de Deus, só faz parte do povo de Deus quem nasceu nas gerações. Hoje não é no sentido do passado, fisicamente, é no sentido espiritual. É onde os filhos da fé não são os filhos da carne, é onde os filhos da carne têm que ser conquistados para serem filhos da fé. Porque só se entra para o povo de Deus se for gerado pela semente incorruptível, pela palavra de Deus. Aí é uma geração. Ou seria o converter-se, que também é ser admitido por ser gerado de novo, segundo a palavra de Deus também. Que Jesus falou a Nicodemos: vos é necessário nascer de novo. Mas este povo todo, e observe a forma drástica, Deus declara de uma forma bem notória quem é dele e quem não é. Quem não é dele, tira fora. Não tem parte no meio do povo. Na sequência que nós vamos ver aqui, o povo é colocado fora do arraial para ser purificado. Todo o povo, todo o despojo, mas aqui mais um destaque. Vamos ver no verso 23. De todo despojo, diz a palavra, toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia se espiará com a água da separação. Mas tudo que não pode suportar o fogo, o fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Então, os guerreiros, como o despojo, em objetos e seres viventes, humanos ou animais, todos deveriam passar pelo processo da purificação. O que pode passar pelo fogo, passa pelo fogo. E o que não puder passar pelo fogo, deverá ser limpo. Passa pela água. Aí está, irmãos, um outro critério que nós precisamos entender. Tudo que é admitido como sendo parte do povo de Deus, das coisas de Deus, tem que ser purificado. De uma forma ou de outra. Na prova do fogo ou na prova da água. Mas tem que ser purificado. Assim vamos entender uma expressão que já existe, conhecida entre nós, falada de outras vezes. Todos serão provados por Deus. Todos serão provados por Deus. Mas cada um será provado segundo aquilo que suporta. Ninguém será provado acima das suas forças. Quem suporta fogo, vai ser passado pelo fogo. Mas quem não suporta fogo, entretanto, tem que ser purificado. Passará pela água da purificação. É o processo de Deus, é onde precisamos entender. Nada será demais entre nós. Sua prova está difícil, irmão, irmã, mas é na medida que você pode suportar. Mas está como fogo, que bom, você suporta fogo. Se você não suporta fogo, Deus te prova também na água. Assim vemos aquela expressão que temos em Malaquias capítulo 3, que diz que quando Jesus se manifestasse, ele se assentaria como ourives, fazendo passar cada um de nós pelo fogo. Como ourives trabalha com o ouro e com a prata. Mas também, observe, ele seria como lavandeiro. O que não pode ser no fogo, trabalho de ourives, ele também seria o que purificaria o seu povo, fazendo passar pelo processo da lavanderia, sendo ele o lavandeiro. Nós conhecemos Jesus como o pastor, conhecemos Jesus como o oleiro, agora ele é ourives e ele também é lavandeiro. Tudo isso o Senhor é por nós, para trabalhar em nossas vidas, para nós sermos admitidos nos lugares celestiais.
Então, Deus trabalha por nós tremendamente. Essa é a nossa carreira nesse deserto. Mas todos serão provados. Volta um pouquinho. Quando João Batista falava de Jesus, ele disse: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Volta a insistir. Muitos entendem que fogo é um batismo do Espírito mais forte, mais especial. Nada disso. Nada disso. O batizar com o Espírito Santo é que ele nos enche da sua graça para suportarmos a prova, que sem ele ninguém conseguiria vencer. Ele nos dá da sua graça, ele vem a nós para podermos vencer na prova que certamente virá. Mas só que ele nos reveste para a prova e ele manda a prova. Assim Urives sabe trabalhar com o ouro e com a prata. Não é só colocar no fogo. Tem ingredientes que vão junto para extrair do ouro e da prata a sua impureza. Deus faz isto. Ele coloca o ingrediente, ele prepara. Não tem ingrediente melhor, irmãos, do que o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele em nós que vai fazendo o processo da separação daquilo que é escória, impureza no nosso ser, para sermos ouro e prata purificados. Como também Ele é do outro lado, como lavandeiro, o próprio Espírito de Deus é o sabão, que processa em nós a separação do que é sujeira para lançar fora da nossa vida. Então, repito, Jesus nos batiza com o Espírito Santo, nos capacitando a podemos passar pelo fogo que é a prova. Isso que é batismo com fogo, a prova pela qual certamente cada um de nós tem que passar. E os que vencerem, disse Jesus, herdarão todas as coisas. Continuando mais um pouco, dentro de Números, na sequência do nosso estudo, chegamos ao capítulo 32, em que aproximam-se ou se apresentam a Moisés 2,5 tribos. Quais tribos? Capítulo 32, verso 1. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado, em grande multidão, e viram que a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e depois vai citar meia tribo de Manassés, e falaram a Moisés, Eleazar, o sacerdote, e aos maiores da congregação, dizendo: a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. E o resumo do assunto é que eles vão pedir a Moisés que lhes dê aquela terra em herança. 2,5 tribos, chegando pelo lado oriental, na terra prometida, conquistando todas aquelas terras de Og e de Bazã, Moabe e Gileade. Eles veem que a terra é a terra boa para gado e pedem a Moisés que lhes dê aquela terra. O caso que aparece aqui é que Moisés diz para eles que eles estariam em falta, estariam como que parando no meio da caminhada, e seriam como aqueles que no deserto queriam parar ou voltar atrás e não ir à frente. Mas eles insistem com Moisés nesse particular e diz desta forma: nós faremos aqui cidades, faremos currais, deixaremos as nossas famílias, mas nós, homens de guerra, iremos à frente, faremos todos os combates do povo de Deus na terra prometida. Depois que tudo estiver dado, cada um na sua herança, aí voltaremos e estaremos fazendo morada daquém do Jordão, Gileade, terra de Bazã, terra dos amorreus. E a palavra parece boa a Moisés, e Moisés então concorda e diz para eles: se vocês
armados forem à frente do povo, continuar na batalha do povo, isso não é atribuído como pecado. Mas se vocês ficarem, vocês estão em falta e em pecado contra Deus. Mas eles prometem que vão fazer assim. E vamos ver à frente que de fato eles deixam ali suas famílias, seu gado, todos os seus pertences, enfim, naquela grande extensão de terra, ao oriente do Jordão, e partem com o povo na caminhada para tomar e conquistar a terra prometida. Aqui tem uma observação. Parece uma falha, né? Não parece uma falha? Não quiseram alcançar a terra prometida. Sim, parece. Mas ao mesmo tempo não, porque Deus concordou. Deus deixou. Aí quando vemos e ficou isso colocado, que na verdade a terra que Deus quer que nós estejamos não é ali. Aquilo só era figura. Porque se fosse necessariamente salvação estar ao ocidente do Rio Jordão, então Deus não ia concordar. Não, se vocês querem ter a bênção e ser o meu povo, vocês têm que atravessar o Jordão para o outro lado e ficar ali. Mas Deus permitiu que eles ficassem ali. Então somente fossem participantes das lutas da guerra da causa de Deus. Assim, irmãos, tudo aquilo foi como figura. E hoje a terra prometida é os céus, só que não vai ter o oriente do Rio Jordão. Ninguém cobiça alguma coisa fora do céu, não, porque não vai ter dessa vez uma oportunidade de ficar aquém. Ou passamos o Jordão e ficamos além, o céu, ou então não temos parte com o povo de Deus e a sua morada. Quanto a isso, não haja dúvida, porque diz a palavra que o presente céus e a presente terra, tudo isso será desfeito, não existirá nada deste lado da caminhada da peregrinação no deserto. Haverá tão somente os céus, morada, habitação de Deus com seus santos. Ficou isso como algo acontecido e mais um ensino para nós. E o verso 33 deste capítulo 32 diz: Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades, nos seus termos, a cidade do seu contorno. E aí segue a descrição da terra que cada um teria para si, do lado de cá, aquém do Jordão, ao oriente do Jordão. Terra que não era primeiramente a terra prometida, mas foi-lhes dado como posse neste tempo e neste mundo. Continuamos agora no capítulo 33. O capítulo 33 é um capítulo longo. O que temos aqui é Moisés recapitulando, registrando, num capítulo só, toda a jornada do povo de Deus ali naquele deserto. Aqui temos toda a trajetória, irmãos, todas as etapas avançadas, todos os lugares de parada do povo nesses 40 anos de deserto. Vamos lendo aí, vamos ver. Por exemplo, diz a palavra aqui, verso 3: Partiram, pois, de Ramessés no mês primeiro, no dia 15 do primeiro mês. No dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios. Verso 6: E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E segue toda a descrição. 40 anos de trajetória são aqui descritos nesse capítulo 33. Deus nunca faltou nas caminhadas e no momento em que paravam na sua jornada. O parar é por ordem de Deus, o levantar acampamento e andar segundo a ordem de Deus. Tudo isso aqui descrito, para depois se dizer que estamos chegando agora ao ponto em que no verso 38 se diz,
38. Chegam ao Monte Hor. Ali foi quando Arão foi recolhido. Verso 38. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Hor, conforme o mandado do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel, na terra do Egito, no 1º dia do mês. Não tinha completado ainda 40 anos. Chegou até o 5º mês. Mais 7 meses, tinha completado os 40 anos e já estariam do outro lado. Por que Arão ficou? Naquelas águas da contenda. Ele e Moisés, por não terem santificado o nome do Senhor, não terem falado a rocha, mas ferido a rocha, recebeu de Deus essa repreensão, não entrariam na terra. E observe, irmãos, que Arão completou, diz o verso 39, 123 anos, quando morreu no Monte Hor. Como irmão mais velho de Moisés, ele foi recolhido com 123 anos, quase completando 40 anos de deserto. Segue ainda algumas informações, todas essas deixadas aí para nós. E a informação que temos, no verso 50 agora em diante: passariam agora a poucos dias para o outro lado, e o Senhor deu ordem para eles. Leia o 51. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruireis todas as suas figuras, também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. Pronto. Ordem, irmãos. Na nova situação de povo de Deus, não podemos nos associar àqueles que não são de Deus, ou até mesmo são seus inimigos. Esta ordem é antiga. No Novo Testamento é falado de novo por Paulo. Isso não quer dizer que não podemos conviver neste mundo, na mesma rua, na mesma cidade. Quer dizer que nós não podemos associar com eles nas suas práticas, no seu modo de vida, na sua idolatria, de forma alguma. Temos que diferenciar bem. Uma forma é a forma deles viver, outra é a nossa. E muitas vezes nós vemos que ficamos constrangidos vivendo perto de alguém, de não participarmos com ele. É um perigo. Um dia é uma coisa, outro dia avança mais um pouco, daqui a pouco estamos bebendo das suas bebidas, daqui a pouco estamos fazendo as suas orações, daqui a pouco estamos nos dobrando diante de seus deuses, daqui a pouco, e assim vai em frente. Precisamos fazer separação, reconhecer os que são de Deus e os que não são. Nisso se envolve também o namoro, nisso se envolve depois o casamento, o que é chamado de julgo desigual. Temos que separar, reconhecer os que são de Deus ou não. Se falta aos nossos olhos essa percepção, não falta da parte de Deus a direção, a orientação para compreendermos. A ordem é: não pode se associar. E às vezes esquecemos isso e vem essa sociedade que é imprópria, é indevida, é prejuízo para nós. E esse capítulo encerra no verso 55, quando Deus diz: mas se não lançardes fora os moradores da terra, então os que deixardes ficar, vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles. Deus vai nos considerar não como povo dele, vai considerar como o inimigo. Então é algo sério, porque precisamos entender. Isso aqui, irmãos, nunca foi tirado. É no Antigo Testamento, na forma daquela situação de vida do passado, mas a figura do que espiritualmente hoje devemos compreender e cumprir.
Se nós não tivermos cuidado de separar o que é de Deus e o que não é, acabar sendo uma cilada, uma armadilha para cada um de nós e ficamos como transgressores, até como inimigos de Deus. Capítulo 34, segue-se mais um pouco. Não vamos avançar muito, só para entendermos que Deus continua liderando, dirigindo o povo em tudo. Primeiramente, Deus aqui no capítulo que temos, capítulo 34, Deus dá quais são os limites da terra. Os limites da terra ao sul, os limites da terra ao ocidente, os limites da terra ao norte, os limites da terra ao oriente, para o povo saber onde está o limite daquilo que Deus deu a cada um. O que Deus deu é nosso. O que Deus não deu, não nos pertence mesmo. Mas, conforme vimos antes, aquilo que é nosso, que veio da parte de Deus, precisamos ter zelo por isso. Tudo que está envolvido, misturado ali, que Deus não quer, tem que ser retirado. Os inimigos, os moradores, têm que sair fora daquilo que é a herança de Deus para o seu povo. O interessante também, nessa sequência, é que Deus, determinando quais são os limites da terra, depois vai colocar outras ordens, como no verso 16 do capítulo 34, em que Deus vai nomear, nome por nome, quem é que deverá estar na comissão, como hoje chamamos, para ir observar a terra e repartir a terra por todas as demais tribos. Passando o Jordão, quantas tribos estariam conquistando a terra? 9,5 tribos, já que 2,5 ficaram aquém do Jordão. E Deus dá ordem: pelas 9,5 tribos será repartida esta terra, cujos limites foram falados, e quem vai fazer esse trabalho será Eleazar, o sacerdote, Josué, o líder do povo, e 12 homens escolhidos de cada tribo, nome por nome, e assim eles vão seguir. Verso 18 do capítulo 34, lemos: tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a herança, ou a terra em herança. E estes são os nomes dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné, que nesse tempo devia ter quantos anos? 80 e tantos anos, mas está aí, firme e forte, na causa do Senhor. E depois, verso 20, da tribo dos filhos de Simeão, e vai Deus nomear. Deus não tem por enfadonho, falar detalhe por detalhe de tudo aquilo que tem que ser feito, nome por nome, para que ninguém se engane quem é que ele está designando para toda a obra. Capítulo 35, Números 35. O povo está para conquistar a terra, repartir a terra. Mas lembremos daquele cuidado. A tribo de Levi, qual vai ser o termo da tribo de Levi? Não existirá. Não existirá. Porque a tribo de Levi pertence a Deus. Deveria estar ao serviço de Deus inteiramente. A terra será repartida pelas outras tribos, mas eles não terão porção de terra, a não ser o lugar de morada. É quando Deus, nesse capítulo, dá ordem, capítulo 35, para que cada tribo separe cidades. Serão 48 cidades que serão dadas aos levitas, para que eles possam ter lugar de morada no meio do povo, cumprindo aquilo que Abraão e Jacó também disseram a respeito da tribo de Levi, que seria repartido no meio do povo de Deus. Não teria lugar definido, estariam repartidos. E se cumpre, vão morar no meio das outras tribos. Por que essa mistura? É no sentido de que aqueles que são da parte de Deus, como ensinadores no meio do próprio povo de Deus, estejam envolvidos com o povo, em contato com o povo. Assim está quando os dirigentes têm que ter acesso a cada um, conversar com cada um, dar assistência a cada um, orientar cada um, porque está fazendo parte e habitação no meio do povo, para estar perto, assistindo uns aos outros.
segundo a ordenação de Deus. 48 cidades, repartidas em todas as terras. Naturalmente, não seria só o lugar de morada, Deus dá ordem. E vocês vão medir também a redondeza em torno, arrebaldes, aqui chamado, que Deus dá ordem de côvados aos milhares, 1000 côvados, depois 2000 côvados em redor da cidade, para que o povo tenha onde deixar o gado e continuar a sua vida de geração em geração. Ordem de Deus, precisa, tudo organizado. Mais ainda, dessas 48 cidades, 6 cidades seriam cidades de refúgio, cidade dos levitas, mas cidades de refúgio. 3 do lado ocidental do Jordão, 3 do lado oriental. O que é cidade de refúgio? Cidade para onde deveria escapar o que matasse alguém sem querer, sem desejar, por um acidente, para que não acontecesse que alguém vingasse. Não, ele teria para onde fugir e ali seria guardado, protegido, para que ninguém tirasse a sua vida, já que ele feriu, ele matou alguém acidentalmente, teria que ser protegido, não é culpado. Essas palavras, irmãos, são colocadas nesse capítulo 35, e eu vou destacar no capítulo 35 o verso 15, quando a palavra diz para nós: serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro, aí também e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir alguma pessoa por erro. Naturalmente, poderia suceder que alguém que matasse outro por ódio, por inimizade e qualquer outro processo, achasse que poderia escapar a lá, que estaria protegido. Poderia fugir para lá, mas os moradores da cidade iriam se reunir e julgar caso por caso, e verificar se foi com metal, se foi com madeira, se havia inimizade, se havia ira. Em todas essas questões era declarado culpado, não pode ser protegido, ele é responsável pelo seu pecado, tem que dar conta dele. Mas aquele que não tinha inimizade, foi acidental, então, julgando eles, que era inocente, foi uma questão acidental, eram guardados, protegidos e deveriam estar sob proteção, isentos de qualquer culpa, e deveriam morar naquela cidade em todo o tempo da vida do sumo sacerdote. Agora, morrendo o sumo sacerdote, ele poderia sair daquela cidade de refúgio livre e ir para os lugares que desejasse. Mas vivendo o sumo sacerdote ainda daquela ocasião, escapando ele da cidade e fosse pego, aquele que o ferisse estaria desculpado, porque saiu da proteção. Aí vemos o sentido, irmãos, que a proteção está em Deus, o nosso sumo sacerdote. Ele é a proteção, e quem se abriga nele, quem se esconde nele, quem se refugia nele, está protegido e isento de qualquer culpa. Essas são palavras figuradas que deixou-se para nós entendermos. E depois nós temos o salmista dizendo, Isaías falando, Jeremias falando que o Senhor é o nosso alto e forte refúgio, fortaleza e escudo de cada um de nós. Caminhando em frente nesses capítulos, chegamos também ao capítulo 36, em que simplesmente nós temos a colocação da parte de Deus, que todas as orientações já tinham sido dadas, as terras repartidas entre as 2,5 tribos daquém do Jordão, e termina o capítulo 36 com essa palavra simples: estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor pela mão de Moisés aos filhos de Israel nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. E aqui encerra o livro de Números.
com o povo já prestes a atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. Terminou a carreira, terminou a jornada. 40 anos no deserto. Mas observe, o povo que saiu e que se abrigou em Deus, todos aqueles que eram frágeis, pequenos e que buscaram socorro, proteção em Deus, alcançaram a situação de estarem agora para passar para a terra prometida. Livro de Números, irmãos, é um livro importante para mostrar a nossa carreira nesta vida. 40 anos é determinado para nós. Alguns de nós aqui têm poucos anos de fé. Outros têm muito mais de 40 anos de fé. Muito, muito mais. Mas, entretanto, para todos nós, figuradamente, é o mesmo tempo. A carreira do deserto em que estamos sendo provados, que nós estamos sendo testados na nossa fé em Deus, na nossa confiança, na nossa obediência a Ele. E os que obedecem e creem, certamente vão alcançar a terra prometida. Não está na força do braço, homens de guerra. Não, está em confiar e obedecer. No nosso próximo estudo, estaremos estudando então o livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.